Então, o vice-presidente do Flávio é o Zema. Zema, Caiado, Ratinho, toda essa galera tá fora de game. Tá fora de game. Eu não tô contando nenhuma novidade aqui. Então, os 4% do Renan no Datafolha já são mais. Em menos de 6 meses, um cara que nunca disputou eleição nem de síndico de prédio marca 4% no Datafolha. Eu escrevi que eu tava com o membro ereto a hora que eu vi o número. Cara, isso é demais. Isso é muito. Tá crescendo muito rápido. Por quê? Porque o ambiente também está favorecendo. Porque as pessoas estão buscando alternativa para fora da polarização sem ser com o discurso pau mole de que eu não quero polarizar. Não, elas estão procurando uma alternativa que elas não querem, nem Lula nem Bolsonaro. Eu já falei sobre isso há 1 semana e meia atrás, naquela famosa aula de coordenação de campanha, que toda eleição, a primeira coisa, especialmente majoritárias, é você começar com o diagnóstico político. Não é o diagnóstico que o pesquiseiro te traz. Não é vamos perguntar para as pessoas o que elas acham que é o tema da eleição. Isso você faz depois do diagnóstico político, inclusive porque o diagnóstico político vai condicionar as perguntas que você vai fazer na pesquisa. Essa é a parada. Qual é o meu diagnóstico político? Eu já compartilhei com vocês aqui. Nós estamos diante de uma eleição de ruptura de sistema. E tudo vai acontecendo em tempo real, praticamente, para confirmar o meu diagnóstico. Essa crise do Master é isso, é crise de fim de sistema. É muito parecido com 89, que era uma eleição para enterrar o velho sistema e começar um novo. E por isso, no fim das contas, as pessoas mandaram para o segundo turno os dois candidatos que mais se identificaram com essa enterrada de sistema. Qual é o cenário atual? Congresso inteiro atolado na lista do Vorcaro. Todo mundo ali, de um jeito ou de outro, estava participando da suruba. Ou de modo literal da suruba sexual ou da suruba financeira. Fabiano Zettel bancou Bolsonaro, bancou Tarcísio, deve ter bancado mais um monte de campanha de deputado, senador. Se alguém se debruçar sobre a lista de doadores do Ciro Nogueira, certamente vai se divertir. Nós estamos diante de uma ruptura de sistema, muito parecido com o que aconteceu em 89. Aí eu quero avançar para a segunda coisa, que é para falar com a militância do MBL, da missão, da candidatura Renan Santos. Isso é informação, não é opinião. Renan Santos já furou a bolha. Ele já furou a bolha. É que vocês vivem num mundo fantasioso de rede social e aí eu entendo, inexperiência, nunca disputaram uma eleição, nunca viram como é que funciona. E sei lá, a galera achou que o Renan na primeira semana ia ter 5%, na segunda 10%, na terceira 30%, e com um mês de campanha ser líder absoluto, passando o trator em todo mundo. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Com base em que eu tô falando que Renan Santos furou a bolha? Em números. Eu não tô falando isso com base em opinião. Não é o que eu acho. É o que os números estão dizendo. Renan Santos tem no seu Instagram 623 mil seguidores. São 123 mil no... 623, isso. São 123 no Twitter. E parece que deu uma explodida no TikTok por conta de um vídeo que viralizou. Já passou de 100 mil seguidores no TikTok. 3%, que é o pior desempenho dele no Datafolha, ele não tem só os 3, ele está no mínimo no 4%. Nós estamos falando, no pior dos cenários, de 4 milhões de brasileiros, algo entre 3 e 4 milhões de brasileiros, segundo o Datafolha, que apontam a intenção de votar em Renan Santos no primeiro turno. E isso num cenário difuso. E isso com candidaturas que não irão se confirmar, como é o caso de Ratinho Júnior, como é o caso de Romeu Zema, como é o caso de Eduardo Leite. São candidaturas que não existem. E o mundo político de Brasília sabe que essas candidaturas não existem. O mundo político de Brasília sabe que o Kassab teria que ter um candidato de 20% para talvez, quem sabe, eventualmente, convencer o PSD a embarcar nessa aventura. Deixa eu contar um negócio para vocês de tiozão que já viu muito, da onde é que eu tiro a minha certeza de que o PSD não tem candidato. Como eu sempre tive certeza que a União Progressista não ia conseguir fechar com a candidatura do Flávio, e não vai. Lá em 1998, rolou uma crise entre o governo de Fernando Henrique Cardoso e o então PMDB. O ex-presidente Itamar Gautiero Franco, o presidente do Real, queria ser candidato.
e ele considerou a aprovação da reeleição e a candidatura do Fernando Henrique como uma traição. O Itamar morreu jurando que o Fernando Henrique tinha feito um compromisso com ele, que o Fernando Henrique seria presidente por 4 anos e em 98 apoiaria a eleição do Itamar novamente. E imagino que o acordo fosse que aí em 2002 o Itamar apoiaria o Fernando Henrique. E o Itamar disse que o Fernando Henrique traiu ele. Itamar Franco tinha sido presidente da República do Real. Ele assinou as notas, ele fez a cerimônia, ele terminou o governo com a inflação controlada, que era a principal demanda dos brasileiros desde 1985. E tanto era, o negócio foi tão grande, tão forte, tão poderoso, que elegeu o Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno. Fernando Henrique, nessa altura, em 94, tinha 17% e não conseguia crescer, enquanto o Lula aparecia com 42%. Esse Itamar Franco foi para a convenção do PMDB. Sabe como é que terminou? Pancadaria, o velho apanhou, um ex-presidente da República tomou um ensopapo e o PMDB não chegou a conclusão nenhuma e não lançou candidato e não apoiou ninguém formalmente. Na prática, acabou indo em sua maior parte para a campanha de Fernando Henrique Cardoso. O PMDB teve candidato 2 vezes no período da redemocratização. Em 89 com Ulisses Guimarães e em 94 com Orestes Quercia. Eu não vou contar candidaturas como Henrique Meirelles em 2018 e Simone Tebet em 2022, que foram brincadeiras do PMDB para fugir de ter que ter um compromisso no primeiro turno. Partidos desse tamanho, em cenários muito complexos, PMDB, PSD, União Progressista, eles não conseguem marchar em ordem unida porque o Brasil não tem partidos. O Brasil tem aglomeros, isso vale para MDB, isso vale para o PSD, isso vale para a União Progressista, vale para o próprio PL em certa medida, só que o PL tem um outro fator que é o fator Bolsonaro, que é o fator que faz um partido desses mudar de ideia. Os outros que não têm um fator Bolsonaro, eles são um catadão de interesses regionais. É isso que conforma o Centrão em Brasília. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. O que é o Centrão? É um grupo de parlamentares com interesses regionais que se reúnem para saquear o orçamento lá em Brasília. É isso, é disso que se trata. Só isso. Esses caras, o PSD aqui do sul do Brasil, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, pré-candidato ao governo do estado pelo PSD daqui. O cara é bolsonarista, de cruz na testa, aliado do bolsonarismo desde sempre. O próprio PSD do Paraná, de Ratinho Júnior, tira o Ratinho Júnior, que é a grande liderança indiscutível, mas a base é bolsonarista. Vai no Rio Grande do Sul, PSD agora que está sofrendo quase uma cirurgia trans no Rio Grande do Sul com a filiação do Eduardo Leite, porque até o Leite filiar no PSD também era um partido bolsonarista. O PSD do Kassab em São Paulo é um PSD bolsonarista, a base é bolsonarista. Aí você sobe para o Nordeste. Ou, se quiserem, dá para começar por Minas e de Minas ir para o Nordeste, porque Minas faz divisa ali com o Nordeste, já está na divisa com a Bahia. De Minas para cima o PSD é lulista. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, é pré-candidato ao governo de Minas para dar palanque para o Lula. O PSD da Bahia é mais lulista do que o PT na Bahia. E vale isso para o Nordeste inteiro. Você acha que o Kassab vai chegar na convenção e vai conseguir convencer essa galera tão dispar, com interesses tão diversos, de que não, agora nós vamos lançar um candidato a presidente? Não vai. Esses caras não... Eduardo Leite é um problema para deputados que buscam a reeleição. Vale o mesmo para Caiado, vale o mesmo para o Ratinho Júnior, qualquer um. Atrapalha a articulação local, vão coligar com quem? Eles têm um monte de coligação com a União Progressista, no Nordeste com o PT, em outros lugares com o MDB, e aí? Agora nós temos candidato a presidente, o que verticaliza as coligações, fode com os nossos acertos regionais. Esqueçam, não existe a mais remota probabilidade de qualquer um desses ser candidato. Já Romeu Zema, todo mundo em Brasília sabe disso, eu não estou contando nenhuma novidade aqui. Bota aí no bolão de apostas, 95% é o vice de Flávio Bolsonaro. Tá encaminhado. O Flávio não tem uma opção melhor. Ele gostaria de ter o Ciro Vorcaro Nogueira de vice. Só que a União Progressista não vai, pelo mesmo problema do PSD. No Nordeste, a União Progressista é lulista. No Sul, a União Progressista é bolsonarista. E aí? Além de tudo, nesse caso, é uma federação, juntou 2 partidos. Esqueçam que vai chegar um acordo para botar o vice do Flávio. Então, o vice do Flávio será Romeu Zema.
O Novo é um partido inexpressivo, virou puxadinho bolsonarista há alguns anos, ganhou o governo de Minas e não foi capaz de eleger um deputado federal, um deputado estadual. Não é um partido. O maior prefeito do Novo no Brasil inteiro está aqui em Santa Catarina, que é um estado minúsculo. Prefeito de Joinville, Adriano Silva, vai ser vice-governador do PL aqui. Então, o vice-presidente do Flávio é o Zema. Zema, Caiado, Ratinho, toda essa galera tá fora de game. Tá fora de game. Eu não tô contando nenhuma novidade aqui. Então, os 4% do Renan no Datafolha já são mais. Esse é o cenário 5 do Datafolha no original. Flávio Bolsonaro tem 33, Fernando Haddad tem 21, Ratinho Júnior tem 11, Romeu Zema tem 5, Renan Santos tem 4, Aldo Rebelo tem 2, branco nulo nenhum, 20, e não sabe, não responderam, são 4%. Redistribuído. O que é a redistribuição? Eu tirei os 16% de Ratinho Júnior e Zema e recalculei uma distribuição equitativa aqui. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma conta de padaria com vocês, porque essa conta aqui ela é equitativa, é matemática pura, não tem nada a ver com exatidão de política. Então, no redistribuído, Flávio Bolsonaro iria para 39,29, Fernando Haddad para 25, o Renan bate quase nos 5, 4,76, e o Aldo Rebelo fica com 2,38. Branco nulo nenhum sobem para 23,81 e não sabe 4,76. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O nosso histórico de pesquisas presidenciais, vamos começar por branco nulo nenhum. Ele está entre 10 e 15, variando do interesse que a eleição desperta. Vamos arredondar para 15, porque está subindo. A curva das últimas eleições é de subida. Então, vamos dizer que 15% vão ser de brancos e nulos. Sobrou aqui para 23, sobrou 8 pontos. E eu vou dizer para vocês, muito provavelmente esses 8 a 10 pontos não irão sequer votar. Está havendo uma desmobilização muito grande no eleitorado brasileiro. Então, isso aqui, branco nulo nenhum, e não sabe, está muito próximo do que nós vamos verificar nas urnas lá em outubro, tá? Agora, vamos para a conta de padeiro aqui que eu fiz. Tá aí na tela. Conta de padeiro. Tira 4 do Zema e põe para o Flávio. 1 para o Renan. Tira 8 do Ratinho Júnior e põe para o Flávio. 3 para o Renan. Fica Flávio 45, Haddad 33, Renan 8, que é a minha previsão de como começa a eleição. Duas coisas a se dizer. Primeiro, o Flávio disparou e ele está cristalizando o eleitor anti-PT. Também já falei isso naquela minha famosa live com a aula de como coordenar uma eleição presidencial. Essa é uma eleição também sobre tirar o PT, sobre varrer o PT do mapa. O eleitor que está agora respondendo a pesquisa, ele não está avaliando a qualidade do Flávio, ele não está avaliando o plano de governo, ele não está avaliando nada. Ele está avaliando o seguinte: Bolsonaro é o mais conhecido, Bolsonaro é o opositor do PT. Logo, se eu quero tirar o PT, eu voto Bolsonaro. É uma decisão quase mecânica. Não é uma decisão refletida. Ele só está dando o recado dele agora de que ele quer se livrar do PT. Eu também tenho falado outra coisa. O bolsonarismo lidou muito pouco tempo com a necessidade de administrar a liderança. Vejam, o Jair Bolsonaro só assume a liderança das eleições de 2018 no dia 4 de setembro, 3 dias antes de tomar a facada. 4 de setembro sai uma pesquisa, no dia 7 ele toma a facada. Foi a primeira pesquisa em que ele assumiu a liderança. A facada mudou totalmente a dinâmica daquela eleição. Ele não precisou mais administrar. O que era o principal calcanhar de Aquiles dele até então, que era o pouco tempo de TV, que era o não conseguir ter a mesma visibilidade que os demais candidatos, foi resolvido pela facada. Ele aparecia de manhã no Bom Dia Brasil, com boletim médico, de meio-dia no Jornal Hoje, com boletim médico, e de noite no Jornal Nacional, com boletim médico. Foi praticamente o mês de setembro inteiro assim. Então, resolveu o problema de visibilidade. Tornou a eleição praticamente monotemática. Resolveu o problema de visibilidade, tornou a eleição monotemática, que era um mártir praticamente, sendo quase morto e sobrevivendo, e ele não teve que administrar a liderança. No segundo turno, mesmo já recuperado da facada, recuperado entre aspas, né? Porque recuperado o Bolsonaro não está até hoje. Não tô. Mas ele estava em condições, basicamente, de participar do debate, do que precisasse.
Ele inteligentemente decidiu não se expor, porque a liderança estava estabelecida, abriu uma margem desgraçada. Qual era a necessidade de se arriscar, de ir para um debate ser exposto? Levou empurrando com a barriga e não precisou administrar. 2022, Bolsonaro nunca liderou. Nunca. Ele começa muito atrás e o ano com a economia recuperando, depois com o próprio início da campanha eleitoral, que aí com tempo de TV, aí sim ele tinha tempo de TV, ele conseguiu mostrar realizações, conseguiu falar de economia, conseguiu mesmo com o TSE blindando ao extremo, conseguiu expor um pouco o PT, aí ele vai diminuindo a distância. Mas o tempo inteiro na eleição de 2022, seja no primeiro, seja no segundo turno, ele era o franco atirador caçando Lula. Não estava sendo caçado. Agora, o bolsonarismo vai lidar com uma realidade que ele nunca lidou antes, que é liderar uma eleição. Nós estamos em março, certo? Hoje é dia 7 de março. 7 de abril, 7 de maio, 7 de junho, 7 de julho. 4 meses até as convenções. Aí 7 de agosto, 7 de setembro e 7 de outubro. Mais 3 meses até a eleição. São 7 meses debaixo de porrada. São 7 meses sendo caçado, não sendo caçador. São 7 meses de pancada, de chuva, de tempestade. Vai ser caçado pelo petismo, assim que trocarem o candidato. Ainda vai demorar um pouquinho, mas eles vão ir à caça do Flávio. Vai ter que se expor na mídia, vai ter que dar entrevistas, vai ter que falar de equipe econômica, vai ter que falar de plano econômico, vai ter que estabelecer interlocução, vai ter que dar respostas a problemas brasileiros, vai lidar com o caso Vorcaro. Aí deixa eu contar uma outra parada que eu aprendi com meu grande mentor e guru político, Vladimir Milton Pomar. O Milton é petista, família petista tradicionalíssima, o pai deles foi presidente nacional do PT, o irmão foi secretário-geral do Foro de São Paulo, ele já foi um grande marqueteiro, hoje ele atua no setor de relações internacionais e intermedia negócios entre Brasil e China, é um dos caras mais influentes nas relações Brasil e China há muito tempo. O Milton me ensinou, lá em 2003, quando eu fiz meu primeiríssimo cursinho de marketing político, existe um troço chamado ritmo de crescimento em campanha. Ritmo de crescimento em campanha. Você tem que ter um cuidado, e isso é algo muito sutil. Não existe ciência para isso, não existe matemática para isso. Para você não bater no teto muito antes da hora. Para você não crescer muito antes da hora. Na redistribuída aqui, tirando Ratinho Júnior e Romeu Zema, Flávio Bolsonaro chega nos 40%. Qual a chance dele já estar no teto? Qual a chance dele já ter angariado todos os votos possíveis, pelo menos no primeiro momento? E aí o que passa a acontecer nos próximos meses na próxima pesquisa ele continua com 40, na outra com 40, na outra com 40, e não vai mais para lado nenhum. E aí? O que acontece se o Renan sai desse 4 que ele tem agora, e enquanto o Flávio não consegue mais crescer, ele abre com 10, e é o que vai acontecer. É matemática, é política, é ciência, é o básico. Eu já mostrei as contas aqui 1 milhão de vezes. É o básico, vai acontecer. O Renan vai abrir, no dia da convenção partidária, Renan Santos, quando aparecer lá, Flávio Bolsonaro, Fernando Haddad, Renan Santos e Aldo Rebelo. Renan Santos terá 10%. Ponto. Isso é uma afirmação. Isso não é palpite, não é chute, não estou tentando adivinhar. E estou mostrando as contas aqui, estou mostrando como que isso vai acontecer. Está aí na tela. Pesquisas entre fevereiro e março para Renan Santos. Paraná Pesquisa deu 1,5. Real Time Big Data deu 2. Atlas Intel deu 3,7. Datafolha deu 4. Isso no intervalo de um mês, tá, galera? De 1,5 no Paraná Pesquisas para 4 no Datafolha. Se você sabe ler minimamente pesquisa, isso aqui é progressão matemática básica. No meu tempo se ensinava isso na 5ª série. É você aprender a fazer conta de progressão. Não tem mistério nisso aqui. Vou colocar isso em termos de dias. Não é exato, tá? Eu vou fazer a conta aqui em termos de dias. Vou botar 30 dias aqui. Considerando 30 dias entre fevereiro e março, eu estou considerando lá desde o dia 1º de fevereiro até o dia 2, 3 de março, por aí.
do intervalo dessas pesquisas aqui. O Renan cresce 0,11% por dia. Isso é coisa pra caralho. Isso é coisa pra caralho. No mês como março, vamos dizer que ele esteja com 4 agora nesse dia 7, tá? Vamos partir desse pressuposto que ele está com 4 no dia 7. Então faltam 28 dias para o fim do mês. Vamos botar 0,11 vezes 28 dias. Gente, se isso aqui fosse ritmo, e não é, tá? E não é, não se iludam, isso aqui não é um ritmo real. Se isso aqui fosse ritmo, o Renan ia crescer mais 3 só entre março e abril. Só até o final do mês. Comecinho do mês, o Renan estaria com mais 3 pontos, estaria com 7 pontos alguma coisa. Não é esse o ritmo, não pode ser esse o ritmo, não tem como ser esse o ritmo, mas eu tô trabalhando com números aqui para vocês. Com esse ritmo, é bizarro, é surreal, não é esse ritmo. Eu vou continuar na minha, quietinho, eu vou continuar no que os meus modelos projetaram e vou continuar cravando. No dia da abertura das convenções, terminou no final de julho as convenções, o Renan vai ter 10%. Agora uma palavra final sobre controlar expectativas. Eu fiz um tweet muito rápido sobre isso, o pessoal compartilhou, enfim, rodou, mas agora eu quero aprofundar com vocês uma reflexão. Vocês podem não acreditar. Quando você tem um candidato vindo de baixo, como é o caso do Renan, e eu preciso lembrar disso para vocês, e vocês precisam se lembrar disso todos os dias. Há menos de 6 meses, Renan Santos era um mero líder do Movimento Brasil Livre. Um cara que fazia live para 5 mil pessoas por dia, quando batia 10 mil era comemoração, e isso é gente pra caralho, isso é relevante pra caralho, isso é influência pra caralho. Mas, na boa, 10 mil pessoas assistindo uma live às 3 horas da tarde não representa de modo algum o país e nem marginalmente, tá? Nem marginalmente. Porque 3 horas da tarde, que é a hora do análises renais, adultos estão trabalhando. Adultos estão trabalhando. Empresários estão fazendo negócios. Vai estar assistindo adolescente. Vai estar assistindo adolescente, vai estar assistindo desempregado, vai estar assistindo gente que não, naquele momento está livre. Ou um profissional liberal que consiga estar livre naquele momento. Gente empregada não vai assistir. Estudante, muito difícil. Há 6 meses atrás o Renan era isso. O MBL, ainda que já vivesse um ótimo momento, era um movimento que tinha um deputado federal, um deputado estadual e uma vereadora. Num país continental de 130, 140 milhões de eleitores. A missão foi criada, o que já foi um pequeno milagre. Vocês não têm ideia da dificuldade de se criar um partido zero no Brasil. A missão foi criada. O Renan botou a candidatura em campo em setembro. Foi a partir dali que ele passou a ser tratado como pré-candidato. Em menos de 6 meses, um cara que nunca disputou eleição nem de síndico de prédio marca 4% no Datafolha. Eu escrevi que eu estava com o membro ereto a hora que eu vi o número. Cara, isso é demais. Isso é muito. Tá crescendo muito rápido. Por quê? Porque o ambiente também está favorecendo. Porque as pessoas estão buscando alternativa para fora da polarização sem ser com o discurso pau mole de que eu não quero polarizar. Não, elas estão procurando uma alternativa que elas não querem nem Lula nem Bolsonaro. Mas não porque elas queiram alguém de pau mole. Não porque elas queiram o brocha do leite. Não é sobre isso. Por isso que o Renan está crescendo. E ele está fazendo um negócio, eu tuitei sobre isso essa semana, chamado seeding. Vem em inglês semeadura. Como o marketing brasileiro é primitivo, e sim, a palavra é essa, primitivo, nós não entendemos o mínimo de marketing real. As pessoas acham que marketing no Brasil é só fazer vidinho viral, é botar o cu da Anitta arregaçado e, nossa, como fizemos uma peça publicitária que representa o Brasil. Nós não entendemos de processo, o processo é um negócio chato. Semeadura, você prepara o terreno, você rega, você aduba. É isso que é você ir no Nordeste, dar entrevista em rádio local, depois você ir para o interior de São Paulo, depois você marcar a agenda no Paraná, depois você vir para Santa Catarina, aí você viralizar um vídeo. Tudo isso é seeding. As agendas internacionais, seeding. Ir nos Estados Unidos, ir em Portugal, tudo semeadura. A semeadura está sendo feita. Só que a semeadura não vira no dia seguinte em pesquisa. Ah, mas ele teve no Nordeste, ele tinha que ter 10% no Nordeste. Não, senhor. Demora, as pessoas vão... Ah, tem um cara chamado Renan que é candidato a presidente. Deixa eu descobrir quem que é esse cara.
Aí vou seguir no Instagram, ou vou seguir em outra rede. Outra coisa, a campanha não tem Facebook. É um problema que o MBL tem desde o famigerado Derrete MBL. O MBL chegou a ser provavelmente não, era a maior página de política do Facebook. Foi destruída no Derrete MBL. Com dislike, com pessoal parando de seguir, enfim, arrebentou a página do MBL. E desde lá o MBL nunca mais recuperou a relevância no Facebook, que virou essencialmente uma rede de tiozão. Só que tem um detalhe, tiozão vota. Vota pra caralho, o voto deles vale tanto quanto do ultra conectado do Insta, do TikTok, de qualquer outra rede, do Telegram. E tem milhões de brasileiros no Facebook e nós somos irrelevantes no Facebook. Sem campanha no Facebook, com seguidores limitados no Instagram, no TikTok, começando a crescer as redes agora, com 6 meses de campanha, 4 milhões de brasileiros votariam Renan Santos presidente. A semeadura está sendo bem feita, o ritmo é acelerado, o crescimento está indo bem, só que nós não vamos sair de 5 para 10, de 10 para 20, de 20 para 30 da noite para o dia. Aí tem outras barreiras que eu já expliquei em outras lives, vou explicar de novo. Quando você ainda está ali no pelotão da merda, e nós vamos ficar no pelotão da merda até as convenções, as pesquisas puxam para baixo. Quando você tá no pelotão da merda, não adianta fazer cruzamento para tentar entender o público. Aquele negócio de, eu vou pegar os eleitores do Renan e vou tentar entender quanto que é homem, quanto que é mulher, quanto que é jovem, não faz sentido porque a base de dados é pequena e a margem de erro de cada cruzamento aumenta muito. Você faz a margem de erro do Datafolha eu nem vi, deve ser algo como 2%, é o padrão que eles costumam trabalhar, se for no máximo 3%, deve ser 2% a margem. Você fez o cruzamento homem-mulher, a margem dentro do cruzamento passa a ser o dobro. Você fez o cruzamento com fator regional, que são 5 regiões, aí multiplica exponencialmente. Se você tem pelo menos 2 dígitos, essa margem diminui um pouco. Você consegue diluir isso, porque você tem dado o suficiente para diluir. Quando você tem pouco, quando você está lá no pelotão da merda, nós ali com 5, não faz nem sentido fazer esse tipo de cruzamento. E crescer nesse período também é difícil. Até nós chegar nos 10 vai ser muito trabalhoso. Depois vai começar a andar. Paciência, caldo de galinha, sangue frio, sem loucura, sem histeria, sem já ganhou e sem já perdeu. O momento é muito bom. As coisas estão dando certo, a linha da campanha está correta, até aqui está indo tudo redondinho. É manter, melhorar, resolver gargalos, resolver essa questão do Facebook, resolver a comunicação com gente mais velha e ir sentindo. Rodar mais, rodar. Já tem agenda marcada para o Paraná. Daqui a pouco vai estar aqui em Santa Catarina, depois no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Seeding. E aí vai vir a colheita quando o jogo começar para valer. E nós vamos ter que assistir Flávio Bolsonaro aguentar aí 7 meses sob escrutínio dia e noite. Hoje a Folha resgatou a história da rachadinha. Inclusive eu brinquei no Twitter com o estagiário, passou o vale no crédito ou no débito. Saiu a pesquisa, ressuscitaram a história da rachadinha. Não é só a Folha que vai fazer isso. Outros veículos vão fazer também. Flávio passa de caçador a caçado. Vamos ver como é que o bolsonarismo lida com essa situação.